capital da Alemanha foi palco de alguns dos eventos mais dramáticos da história. Símbolo do amor germânico pelo conhecimento, Berlim é uma cidade que sabe como poucas unir a modernidade com a tradição em seus prédios e parques. Entre o que os berlinenses mais se orgulham estão seus museus e o zoológico local, um dos mais antigos do mundo. Em Berlim, fomos conhecer o trabalho de preservação de um patrimônio que não é só nosso, mas também de nossos filhos e netos. Cientistas cujo objetivo é salvar a herança da humanidade, seja ela a diversidade genética dos animais mais ameaçados da natureza, ou reconstruindo, peça por peça, um templo que sobreviveu milênios até ser destruído pelas bombas aliadas na Segunda Guerra. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia está começando. No centro de Berlim, os portões chineses são a entrada deste paraíso. Um zoológico com 165 anos que abriga animais em palacetes temáticos, criando uma atmosfera de outra época, de fantasia. Nenhum outro zoológico do mundo tem tantas espécies. São mais de 13 mil. Nos bastidores deste espetáculo permanente, dezenas de cientistas trabalham duro para garantir que espécies em risco de extinção sejam preservadas. Doenças que atacam animais selvagens são estudadas nos laboratórios. Exames de última geração permitem o estudo detalhado da anatomia e do funcionamento do organismo desses bichos. O Dr. Thomas Hildebrand poderia ser apelidado de cegonha. Ele toca o maior projeto de reprodução de animais selvagens do mundo. Our main goal in our research group is to cryopreserve gametes, embryos and reproductive tissue. So in most cases we go for sperm or oocytes, but in some species we actually have only the chance to use skin samples, which then has to be retransformed to embryonic stem cells and then work with them. Therefore we collect already skin samples and to have a chance later on, for example for the Sava rhino, when you have an infertile female which has no oocytes anymore, then you still can recreate this species using the skin sample. Nessa maquininha aqui, ele congela sêmen, óvulos e pedaços de tecidos de animais. Ele acaba de trazer de Paris sêmen de rinoceronte branco que sobrou de uma inseminação bem-sucedida no zoológico de lá. Em poucos segundos, o sêmen está congelado e vamos juntos guardar no lugar onde estão estocados óvulos, espermatozoides e tecido reprodutivo de mais de 500 espécies. Our main goal is to work especially with critical endangered species, and we bank semen, oocytes, reproductive tissue of these individuals we have our hands on, and we try to use minimal invasive techniques to collect these gametes, like oocytes. We developed a special technique to collect oocytes, for example from rhinos, which is quite challenging because they are 2 tons heavy sometimes. Well, we have for all species semen collection protocols from naked mole rat, which is this size, to an elephant, which can be about 7 tons. So we're working on lynx, we're working on leopards, on tigers, on Asian lions, for example, highly endangered, only 300 left. But we also work on all rhino species, on elephants. There are 3 elephant species, so quite a variety. If you see all the list of animals that Noah took into his ark in the Bible, it's less than 500. Yeah, but he used the word beast. If you go to the Biblic Zoo in Jerusalem, they have actually all the citation of the ark species, and sometimes he used the word beast. Elephants are never mentioned in the Bible, but they transform the word beast for elephants, so they have elephants in the zoo. So there are some tricks to overcome the number of species. No zoológico é uma profusão de bebês, uma história de sucesso após a outra.
O bebê Kigoma é só o último de várias gerações de rinocerontes nascidos em cativeiro. O Zoológico de Berlim presta assistência para zoológicos de todo o mundo que querem reproduzir rinocerontes. Por isso, nada mais natural do que esse time ser chamado também para salvar uma espécie que só existe na natureza e está ameaçada de extinção. O lince é menor do que a onça, o único felino nativo da Europa. Os que vivem na Escandinávia estão bem. Mas uma população da Espanha, nas montanhas, perto da França, está muito ameaçada. A professora Catarina Huguenov, do Departamento de Reprodução Animal, alerta. Nowadays, the Iberian lynx is the most endangered species worldwide. And if we do nothing for this species, we will lose that species. And that it's a cat species. And the first cat species which will die out since the saber-toothed tiger, which died out 10,000 years ago. And the thing is that the rich Europe must save its species. We cannot say there are cats dying out somewhere in South America, in Africa, in Asia or so, and we cannot save a species here in Europe and not show how it might be possible to do that. Para evitar essa tragédia, os pesquisadores estão dando uma mãozinha à natureza. Eles observam todas as famílias de linces e garantem que cada ninhada sobreviva em segurança. Que nenhum período fértil passe sem que a lince encontre um parceiro. Já conseguiram impedir que a população continue caindo. Não são só os felinos europeus que estão sob os cuidados dos cientistas do Zoológico de Berlim. Entre as centenas de veterinários e pesquisadores, alguns se preocupam em estudar os hábitos de um gatão muito mais familiar, a onça pintada. A pesquisadora Rahel Solman é alemã, mas já viveu no Brasil, onde participou de uma pesquisa que mostrou a importância de preservar o habitat do felino no Cerrado, onde poucos exemplares restantes vivem isolados em áreas distantes umas das outras. A densidade de onça-pintada que você encontra numa área de cerrado, mesmo sendo uma área preservada como o Parque Nacional das Emas, é muito baixa. A gente contou ou estimou uma densidade de 0,5 indivíduos por 100 quilômetros quadrados. Uma densidade muito baixa. E comparado com outros lugares dentro do Brasil, só pode se comparar com a densidade que se encontra em alguns lugares dentro da Mata Atlântica, os lugares mais impactados. Mas, por exemplo, no Pantanal, você encontra densidades de 6, 7 indivíduos por 100 quilômetros. Então, a densidade de onça-pintada no Cerrado é muito baixa, mesmo em áreas preservadas. A doutora Simone Sommer também pesquisou no Brasil, investigou as áreas degradadas e fez uma descoberta importante. It was the remaining forest cover which was the most important factor. So, for example, if you have 45% forest cover or more, almost all species exist. Not only the generalist species, but also the specialist species. Specialists in a sense that they are very sensitive to human impact. And that means if you have a 30% landscape, this was the percentage where there was a threshold, effects were visible. But if you then somehow you established corridors, or you come up with a conservation program with reforestation, and you can realize a landscape which has more than 30%, towards this 45%, then you have basically a high probability to preserve the biodiversity. Mm-hmm. The only exception is really the large mammals, such as the top predators, such as a jaguar, for example. A história recente de Berlim é intensa. Em meio século foi devastada, separada, rasgada pelo muro. Reunificada, reconstruída, remonta à sua identidade. A Ilha dos Museus, no centro da cidade, é um marco dessa recuperação grandiosa. O mais impressionante deles, o Pergamon, tem logo na entrada o templo grego inteiro, encontrado no século XIX na cidade de Pergamon, hoje Turquia. De arte moderna a design, a antropologia,
As coleções preciosas dos museus de Berlim têm guardiões de peso, que permitem que as peças enfrentem o tempo com o menor desgaste possível. No Museu Etnológico, não só a arte e os utensílios dos povos ao redor do mundo foram guardados, mas as suas vozes. As vozes dessas músicas já se calaram há décadas, muitas dessas línguas já foram extintas, só existem aqui, nessas gravações. Mas mesmo aqui estão correndo perigo. E aí é que entra o trabalho dos cientistas, para preservar essas vozes. Seus cantos e rituais cruzaram as décadas em gravações feitas com métodos muito primitivos, em discos de cera que têm um som bem característico. O problema é que, ao ser reproduzido, o disco é danificado. Por isso, estes pesquisadores se dedicam a reproduzir os discos fazendo moldes em metal e multiplicando os sons em cera de abelha. Tudo agora está sendo digitalizado, mas o ritmo de transferência é lento e é preciso identificar o material que mais corre risco de desaparecer. Bem mais recentes, as fitas magnéticas sofrem reações químicas, se autodestroem. Queda todavía un año de investigación, pues lo que intenta es preservar los materiales de cintas de audio. En estas cintas que están en el Museo Etnológico hay 10.000 cintas como esta. Hay música de todo el mundo grabada que investigadores han ido recopilando por todo el mundo, pues por Argentina, Brasil, Papua Nueva Guinea, Europa, por todo el mundo. Entonces han ido recopilándolo en estas cintas. El problema es que estos materiales, con el tiempo, pues empiezan a mostrar procesos de degradación, como vemos aquí. La cinta se pega sobre sí misma y esto no se puede, la información aquí no se puede recuperar. La información de esta cinta ya no se puede recuperar, se ha perdido para siempre. De esta no, porque nuestros técnicos la han grabado, la han digitalizado antes de que esto ocurriera. Pero entonces nuestro problema es saber cuándo va a llegar este punto, de manera que podamos digitalizarlo antes de que esto ocurra. Estos procesos no se puede ver a simple vista cómo van ocurriendo, de manera que para ello utilizamos técnicas analíticas. Y lo que nosotros aquí utilizamos o intentamos implementar es el uso de un cromatógrafo de gases con un aparato de termodesorción y una cámara de emisiones. Neste equipamento, ela usa uma amostra de uma fita aparentemente conservada e faz o diagnóstico. É como uma doença nas fitas, chamada de síndrome do ácido acético. Una vez que están en este estado es muy difícil. De hecho, hay diferentes procesos de degradación. Para este sí que hay algunos procesos que la gente intenta implementar. No funciona para siempre, o sea, se puede hacer durante unas semanas, se puede volver a tocar, es la información que hay aquí, pero llegará un momento en el que, porque los procesos no paran, los procesos de degradación de los polímeros no son reversibles. No mesmo laboratório, a cientista portuguesa testa a resistência e a emissão de gases de materiais usados para proteger as obras. Caixas, adesivos, madeira, vidro, tudo pode provocar reações químicas e destruir o que pretendia proteger. No caso do museu, dos Museus Nacionais da Alemanha, ter sido aplicado um material na vitrine, nós termos feito o teste porque o conservador sentiu um cheiro, disse estranho, pediu-nos para analisar dados materiais, nós verificámos que havia corrosão, ou seja, que havia emissão de compostos orgânicos voláteis, dissemos que esse material não é adequado e nessa medida foi pedido à empresa que fizesse a substituição dos materiais, ou seja, havia uma prova que a culpa, por assim dizer, ou que o serviço que eles tinham prestado não tinha sido tão bom quanto o desejado e, portanto, que tinham que fazer alteração ao mesmo. Deve envolver um prazer fazer um trabalho que você pensa que o exame que você faz no laboratório está conservando uma obra de arte, uma peça histórica. É um exame que nos permite ajudar os nossos colegas a fazerem um bom trabalho e tem um efeito imediato. É um exame que decorre em cerca de um mês, é relativamente rápido
e nós temos tido tantos pedidos, desde 2005 já fizemos 300 análises, temos uma base de dados, porque a partir do momento em que nós saibamos este material reage positivamente, podemos dar essa informação a outros colegas, ou seja, temos já uma biblioteca que tem ajudado outras pessoas que nos vão pedindo acesso a essa informação. Portanto, é muito gratificante poder ajudar os colegas a fazer um bom trabalho. O diretor do instituto responsável pela conservação dos acervos dos museus de Berlim diz que antigamente bastava conhecer o desgaste das rochas, da madeira e do mármore. Mas hoje os materiais modernos são um grande desafio, porque nunca se sabe como eles vão reagir dentro de poucas décadas. We cannot keep track of everything. This field has developed so quickly in the past 100 years. So many new materials are on the market, so many new materials are employed, that maybe my predecessor, Friedrich Rathgen, who was the founder of this laboratory 120 years ago, people in literature, they say he maybe still was aware of all the problems like metal conservation, stone conservation, salt contamination. But after he retired in 1927, the field developed and went on, and it's impossible to keep track of everything. One may think that modern art should be easier to conserve, but it's not the case, really. No, it's not the case, because modern art involves the use of also modern materials, and nobody knows how these materials behave in course of time. How do they change? We are experiencing in 19th century with the industrialism, let's say, modern pigments, organic dyes which come to the market, which are supposed to be reliable, and after some 10-20 years we see that they were fading. Famous artists like Van Gogh were using industrial pigments which changed their appearance very quickly. So nowadays you will see some flowers and trees which have a white color, but initially were rose color. What's the biggest threat for the works of art inside the museums now? Most important hazards for museum, if we look at it from a global scale, are disasters. Natural disasters like earthquake, flood, but also fire are the most important enemy for museum collections, by far. That they cause the most important loss of cultural heritage, same as war. Cultural heritage in war zones is also always under extreme threat. It seems that here you have an environment of art and a workplace for chemists and physicists. Of course, in the whole game, we need the other parties of the museum. We need the archaeologists, the art historians, the registrars, the curators. This is a whole game. You can imagine it's like a play on stage, and you have many different parties there, with the big problem that they don't really understand each other because they talk different languages. Conservators and chemists and archaeologists, they all talk different languages, and this is on the one hand the tiring and the challenging issue here in the museum world. On the other hand, it is also the exciting point where really work makes fun and brings a lot of feedback to ourselves. No Museu do Design é fácil ver como essa degradação acontece. Uma poltrona que revolucionou formas se desfaz, mutilada numa luta química entre a espuma e a tinta do acabamento. Lo que nosotros queremos entender es los procesos, o sea, por qué esto está así, por qué ha llegado hasta esta situación. Entonces intentamos ver, estudiando los espectros de infrarrojos, ver diferencias entre cómo debería estar y cómo está, o sea, cómo es el material puro y cómo es el material que está aquí degradado, porque químicamente ha pasado algo. No Pergamon, o desafio é manter o azul cobalto usado na Babilônia há 2.500 anos para não empalidecer o portão de Ishtar, todo remontado aqui. Ja, wir nehmen hier eine Probe von einem alten Kunststoff, das schon seit ca. 35 Jahren hier in der Vorderasiatischen Sammlung für die Festigung von babylonischen glasierten Ziegeln verwendet wird. Die babylonischen Glasuren stammen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus aus Babylon und aufgrund der sehr langen Bodenlagerung von von ca. 2000 Jahren, sind die in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Die hat sich schon, weil sie so alt ist und sehr stark gestört, hat sie sich chemisch verändert. Man spricht
von Glaskorrosion und sie reagiert sehr stark auf die Veränderung der Luftigkeit. Und aus dem Grund gibt es immer wieder neue Glasurlösungen, Glasurlockerungen und deshalb ist es eben notwendig, regelmäßig das zu kontrollieren und zu festigen. O museu, com tantos monumentos, acaba de ganhar uma nova exposição, ressurgida dos escombros da Segunda Guerra. A lendária Tel Halaf, sede de uma cultura que floresceu ainda antes da babilônica. Descoberta pelo alemão Barão von Oppenheimer no começo do século XX, estava num galpão em Berlim, atingido pelas bombas aliadas. Wir haben immer nur einzelne Stücken gesehen. Sie haben im Prinzip, Sie sehen einzelne Teile und können die zusammenfügen und das ganze Große wird sich immer erst danach ergänzen. Also Sie fangen immer mit kleinen Sachen an und die werden immer größer. Das bisschen, was zusammenpasst, ist sozusagen die Tür oder stößt die Tür auf für das nächste. It's like putting together a big puzzle. Ja, das ist vergleichbar. Sie haben deutlich erkennbare Teile, die sich relativ einfach zuordnen lassen und auch einfach montieren lassen, aber haben natürlich auch viele Teile, die große Probleme bereiten. Ao final de 4 anos, 25 mil dos 27 mil fragmentos já haviam sido identificados. A partir daí, seguiram-se mais 10 anos de um trabalho meticuloso. A reconstrução do palácio foi o quebra-cabeças mais difícil já montado na história. Exames geológicos identificaram que pedaço pertencia a que escultura. Computadores ajudaram no encaixe. Eigentlich die Ausdauer und die Bereitschaft, so gefundene Lösungen immer wieder neu zu überdenken, weil das Besondere an der Arbeit war, dass der Ausgangszustand nie klar war. Sie haben sozusagen eine nicht bekannte Menge von Teilen zu verbauen oder zu restaurieren. Und wenn sich zu einem Bildwerk, was abgeschlossen ist, neue Teile hinzugefunden haben, mussten sie alle die Lösungen überdenken oder nochmal kritisch betrachten, die sie vorher schon als fertig gemeint hatten. A restauração não apagou as cicatrizes da guerra. A grande ameaça aos museus que os cientistas não podem prevenir. Das ist eine schöne Aufgabe. Sie haben natürlich immer Phasen, in denen es keinen Spaß macht oder wo sie sich überfordert fühlen. Aber sie haben ja auch ganz viele Fortschritte immer an vielen Stellen zu sehen und so, dass es eigentlich immer Freude macht.